Nas vastas e áridas extensões do território de Chihuahua, ao norte do México, corria o ano de 1877. Enquanto a grande maioria dos colonos erguia suas habitações de adobe, deixando-as vulneráveis aos açoitamentos do vento seco do altiplano, um homem executava uma tarefa que desafiava a compreensão local. Ele não edificava em direção ao céu, ele perfurava as entranhas da terra. Seu nome era José Kobach, um imigrante europeu de poucas palavras que havia chegado àquelas latitudes seguindo as rotas da mineração, mas que rapidamente compreendeu uma verdade cruel. O verdadeiro antagonista daquela região não era a escassez de prata, mas a brutalidade do clima. Nos meses de verão, o sol calcinava o solo até que este se fendesse como uma ferida exposta. No inverno, o frio descia da serra como um predador sigiloso, infiltrando-se nos ossos, extinguindo lareiras e esperanças com a mesma indiferença. Para seu refúgio, José selecionou meticulosamente uma encosta com orientação austral, situada a meio dia de viagem do pequeno assentamento. Onde os demais enxergavam apenas uma parede de terra estéril, ele vislumbrou um santuário. Armado apenas com picareta e pá, começou a abrir o ventre da montanha, extraindo, carrinho após carrinho, toneladas de terra compactada e rocha intransigente. Dia após dia, sob o olhar de um sol implacável, escavou uma câmara de quase 5 metros de profundidade na colina. Aquele homem está cavando a própria sepultura, sentenciava Dom Esteban Rios, um pecuarista estabelecido no vale há anos. A terra vai desabar sobre ele assim que as primeiras chuvas chegarem. Outros zombavam abertamente. Alguns, mais supersticiosos, benziam-se ao passar. Quem, em sã consciência, sepultaria a própria família dentro de um morro? José não oferecia réplicas. Continuava sua escavação. Ele possuía um conhecimento que os outros ignoravam. Lições aprendidas na infância, nas montanhas de sua terra natal, onde as casas se fundiam à rocha e o inverno sepultava aldeias inteiras sob a neve. Seu pai costumava ensinar: a terra desconhece o frio ou o calor. A terra respira lentamente. Era exatamente essa inércia térmica que José perseguia. Revestiu o piso com lajes planas recolhidas no leito do riacho. Fortificou as paredes com madeira ajustada, com precisão milimétrica, viga por viga, sem permitir espaços vazios. Cada seção era escorada antes que ele ousasse avançar, num processo lento, meticuloso e vital. Certa tarde, após 2 semanas de labor ininterrupto, um segmento do talude cedeu sem aviso prévio. A terra desabou com um baque seco, erguendo uma nuvem sufocante de poeira. Seu primogênito, Mateo, de 12 anos, estava a menos de 1 metro do impacto. Salvou-se por um capricho do destino. Naquela noite, o sono fugiu de José. Na manhã seguinte, ele duplicou as estruturas de suporte. Devagar é melhor do que enterrado, instruiu ao filho. Quando a cavidade finalmente ficou pronta, ergueu a casa de adobe anexada diretamente à entrada da gruta. De fora, aparentava ser uma morada comum, mas sua parede posterior não era feita de barro ou madeira, e sim a própria boca da montanha, selada por uma robusta porta de carvalho. Metade da casa era lar, a outra metade, geologia. Vai viver como um animal, criticava Dom Esteban. Um homem decente vive sobre a terra, não dentro dela. O primeiro inverno chegou prematuramente. Não foi o mais rigoroso que enfrentariam, mas bastou para testar a resistência das construções do vale. As noites registravam temperaturas negativas. O vento gélido penetrava pelas fissuras microscópicas do adobe. O gelo amanhecia cristalizado dentro dos jarros de água. Contudo, na residência de José, a realidade era outra. Sem a necessidade de grandes fogueiras, o aposento escavado mantinha-se temperado. Não quente, mas notavelmente estável. A água conservava sua liquidez. O alento não se condensava em nuvens brancas. Enquanto o mundo exterior enrijecia, a montanha permanecia imutável. José instalou uma pequena estufa de ferro na cova, dispensando modelos maiores. Acendeu um fogo brando e deixou que a física das pedras fizesse o resto. Ele não aquecia o ar, ele saturava a rocha com calor. Horas depois,
apagou as chamas e foi dormir. Ao amanhecer, o quarto ainda irradiava um calor suave. Sua esposa, Maria, deslizou a mão pela parede e sorriu pela primeira vez em semanas. É como se a terra nos abraçasse, sussurrou ela. Nas outras casas, os homens queimavam lenha como se o frio fosse um inimigo passível de ser derrotado pela força bruta. Mas o frio sempre vence esse tipo de batalha. José não lutava. Ele se ocultava onde o gelo não conseguia alcançá-lo. Aquele foi apenas o primeiro inverno, e ninguém no vale compreendia ainda que a obra daquele homem não era loucura, mas uma lição que em breve salvaria a vida. O verão de 1878 abateu-se sobre o norte de Chihuahua como uma lápide incandescente. O sol fendia a terra e obrigava os homens a madrugarem, trabalhando apenas algumas horas antes que o calor tornasse qualquer esforço físico inútil. Para a maioria, o inverno era uma memória distante, um problema futuro. Para José Kobach, o verão era sinônimo de preparação. Enquanto seus vizinhos reparavam cercas ou buscavam novos veios de minério, José retornava à câmara escavada no cerro. Sabia que o conceito funcionava, mas também sabia que a terra não perdoava erros reiterados. O que construíra podia ser aprimorado ou falhar no momento crítico. O primeiro desafio foi a umidade. Durante uma tempestade em julho, detectou uma pequena poça formando-se num canto da gruta. Não era alarmante, mas José sabia ler os presságios. Onde há água hoje, haverá podridão amanhã. Dedicou 2 dias à remoção de pedras, compactando argila mais densa sobre o teto inclinado e ampliando o canal de drenagem, que conduzia a água para longe da entrada. O cheiro de terra molhada cessou, indicando o sucesso. O cerro parara de respirar umidade. O segundo problema era a fumaça. Em certas tardes, quando o vento descia da serra, a corrente de ar da estufa invertia-se, devolvendo a fuligem para o interior. Na primeira ocorrência, Maria saiu com os olhos ardendo e as crianças tossindo. José extinguiu o fogo imediatamente. Naquela noite, manteve-se em silêncio. No dia seguinte, fabricou um chapéu metálico para a chaminé e ajustou o ângulo de saída. A fumaça voltou a acender como devia. A montanha aceitava correções, mas jamais improvisos. Enquanto isso, o vale observava. Ainda não morreu, comentava Dom Esteban na cantina, mas esperem o inverno de verdade. Ninguém se aproximava para indagar. O orgulho é um frio mais cortante que o clima. Ninguém desejava admitir que talvez aquele estrangeiro soubesse algo que eles desconheciam. O inverno de 1878 para 1879 chegou com menos piedade que o anterior. As noites alongaram-se interminavelmente. O gelo cobria os bebedouros do gado muito antes da alvorada. Em várias residências, o adobe começou a estalar devido à contração térmica. Na casa de Dom Esteban, o fogão permanecia aceso perpetuamente. Queimavam madeira inclusive durante a madrugada. Ainda assim, o frio infiltrava-se pelo assoalho e pelas paredes. Sua filha caçula, Lucia, começou a tossir. Uma tosse seca a princípio, que logo evoluiu para febre alta. Na casa de José, a rotina tornou-se uma ciência exata. Fogo pequeno pela manhã durante 2 horas. Permitir que a pedra absorvesse o calor. Fogo novamente ao entardecer. Nunca mais, nunca menos. As paredes ditavam quando era suficiente. Quando a rocha estava morna ao toque, o fogo podia descansar. As crianças dormiam sem casacos pesados. A água permanecia líquida. Maria cozinhava sem que seus dedos ou a lenha congelassem. Essa era a diferença que ninguém queria encarar de frente. Enquanto os demais empilhavam troncos como se o inverno fosse eterno, a pilha de lenha de José mal diminuía. Em meados de janeiro, o vale começou a fazer os cálculos. A fumaça de algumas chaminés saía espessa o dia todo, a de outras apenas 2 vezes. E havia uma casa, a de José, que parecia quase inativa. A tempestade chegou numa noite sem aviso. Vento, neve e uma queda brusca de temperatura, como se alguém tivesse escancarado uma porta para o Ártico. Pela manhã, a estrada estava soterrada. O gado não saiu dos currais. O vale mergulhou em silêncio. Foi nessa manhã
que Dom Esteban chegou caminhando com os ombros encolhidos e a barba branca de geada, carregando Lucia envolta em cobertores. A menina tremia sem forças. Ele não pediu permissão, não falou. De orgulho. Não consigo aquecer a casa, disse com a voz embargada. Ela vai morrer. José abriu a porta sem proferir palavra. Quando Dom Esteban cruzou o umbral em direção ao quarto escavado, estacou. O ar era morno, não ardente, mas vivo. A menina parou de tiritar gradualmente. Maria a acomodou junto à parede mais profunda, onde a pedra retinha melhor o calor. José ajustou a estufa. Ninguém falou por um longo tempo. Naquela noite, enquanto o vento rugia lá fora e o frio mordia tudo o que encontrava, Dom Esteban sentou-se no chão, as costas apoiadas na pedra cálida. Compreendeu algo que transcendia escavar ou construir. Entendeu que o frio não se vence com força, mas com inteligência. E pela primeira vez, desde que José chegara ao vale, alguém pensou seriamente em aprender, em vez de rir. A tempestade passou, mas o inverno não afrouxou. Janeiro cedeu lugar a fevereiro e o frio instalou-se como um hóspede indesejado impossível de expulsar. O vale de Chihuahua aprendeu a força que sobreviver não era o mesmo que resistir a algumas noites difíceis. Era suportar semanas inteiras sem erros. Dom Esteban permaneceu na casa de José Kobaque mais tempo do que planejara. Inicialmente, disse que seria apenas até a filha melhorar. Depois, que esperaria o frio abrandar. Por fim, parou de dar desculpas. A verdade era simples. Sua casa não podia competir com a montanha. Lucia recuperou-se lentamente. A cada dia respirava melhor. A cada noite, dormia sem espasmos. José observava, silente. Sabia que o calor que a salvava não vinha do fogo imediato, mas da constância, da pedra que devolvia pacientemente o que havia absorvido. Dom Esteban começou a observar com outros olhos. Notou como José jamais alimentava a estufa com desespero, nunca fazia fogueiras enormes, nunca lutava contra o frio. Apenas seguia o ritmo, aquecer, deixar repousar, observar. Aprendeu que as paredes falavam. Se a pedra esfriava, o fogo voltava. Se estava morna, o fogo descansava. Na minha casa, o fogo nunca alcança, confessou numa noite, fitando as brasas pequenas. Aqui parece que sobra. José respondeu sem olhá-lo. Não sobra, fica. O orgulho demorou mais alguns dias para quebrar-se por completo. Finalmente, numa manhã, Dom Esteban falou com uma franqueza inédita. Eu estava errado a teu respeito, disse. Zombei, disse que estavas cavando uma tumba. José assentiu. Você tinha medo. Dom Esteban engoliu em seco. Podes me ensinar? A pergunta ficou suspensa no ar cálido da caverna. José não respondeu de imediato. Observou Lucia brincando no chão, descalça, algo impensável semanas antes. Depois assentiu. A montanha não castiga, disse, mas não perdoa atalhos. Quando o clima permitiu sair sem risco de morte, José levou Dom Esteban a encosta atrás de sua casa. Ensinou-lhe a ler o cerro como se lê um rosto envelhecido. A inclinação correta, a terra que aguenta, a que se esfarela com a chuva. Mostrou onde cavar e, sobretudo, quando parar, se algo não parecesse certo. Escava devagar. Repetia. Escora primeiro. Cava depois. Os filhos de Dom Esteban ajudaram. Rapazes fortes, habituados a lidar com gado, mas impacientes. Queriam avançar rápido. José obrigou-os a reforçar cada tramo antes de prosseguir. 2 vezes fê-los desfazer trabalho mal executado. O cerro não perdoa pressa, dizia. Ou fazes bem o buraco, ou o buraco acaba contigo. A notícia correu não como elogio, mas como curiosidade. Outros homens passaram para olhar. Nem todos perguntaram. Alguns apenas observaram. Em silêncio, 2 famílias mais começaram a escavar naquele mesmo verão. O vale transformou-se sem perceber. Onde antes se ouviam risadas de escárnio, agora havia indagações técnicas. Quão profundo? Que pedra serve? Onde posicionar a estufa? José não negava auxílio. Ensinava a quem estivesse disposto a ouvir e trabalhar sem afobação. Era o suficiente para demonstrar a diferença. As casas com quartos escavados emitiam fumaça apenas pela manhã e ao cair da tarde. As outras ardiam o dia todo. Dom Esteban
Passou aquele inverno dormindo tranquilo pela primeira vez desde que se assentara no vale. Sua filha brincava sobre a pedra morna. Sua esposa perdeu o pavor de novembro. Numa noite, sentado junto a José, disse em voz baixa: "Não era a montanha que me dava medo, era admitir que eu estava errado." José sorriu levemente. "O frio ensina rápido", respondeu. "A alguns cobra mais caro." O vale ainda desconhecia o que estava por vir, o inverno que realmente colocaria tudo à prova. Mas já não. Eram os mesmos homens que haviam rido de uma casa metade cerro, metade lar. Haviam aprendido que a inteligência nem sempre é visível por fora. Às vezes, é preciso entrar na terra para encontrá-la. O verão de 1881 foi enganosamente tranquilo. As chuvas atrasaram. O pasto cresceu ralo e o céu manteve-se limpo por mais tempo que o habitual. Os anciãos do vale diziam que quando a terra cala demais, algo se prepara. José Kobaque sabia disso, por isso não relaxou. Naquele verão, revisou cada viga do quarto escavado, golpeou a madeira com os nós dos dedos, escutando se soava a oca, ajustou pedras soltas, limpou o canal de drenagem, reforçou o teto com uma camada extra de argila compactada. Não aguardava o inverno com medo, mas com respeito reverente. Outros não foram tão cuidadosos. Algumas famílias haviam escavado depressa, copiando a ideia sem compreendê-la a fundo. José advertiu: "Se a água não souber para onde ir, ficará convosco." Alguns ouviram, outros riram, tal como ele fora, ridicularizado anos antes. O inverno chegou prematuramente. Em novembro, uma tempestade cobriu o vale com quase 1 metro de neve. No Natal, o termômetro despencou a níveis que ninguém recordava. Janeiro trouxe semanas inteiras abaixo de zero. E em fevereiro, o frio parou de oscilar. Estagnou. As casas de adobe começaram a falhar catastroficamente. As paredes suavam por dentro e congelavam por fora. As lareiras trabalhavam dia e noite, mas o frio encontrava sempre uma fresta. A lenha consumia-se mais rápido do que podia ser reposta. Nas casas com cavernas, o ritmo manteve-se. 2 fogos ao dia, nada mais. O calor não escapava. Ficava aprisionado na pedra. O vale dividiu-se em 2 tipos de fumaça: a fumaça desesperada, constante e espessa, e a fumaça tranquila, breve e controlada. Dom Esteban ajudou José a revisar outras casas escavadas. Numa, encontraram infiltração de água. Noutra, o tiro da estufa mal posicionado. Corrigiram antes que o frio as tornasse mortais. Nem todos tiveram essa sorte. Uma família ao norte do vale perdeu 3 cabeças de gado numa única noite. Os animais morreram de pé, congelados antes de cair. Noutra casa, um homem saiu para buscar lenha em plena ventisca e nunca retornou. Encontraram-no na primavera, encolhido contra uma rocha, como se tivesse tentado dormir um instante. Em meados de fevereiro, o frio atingiu níveis que quebravam o espírito dos homens. Na noite em que o vento desceu com fúria máxima, José alimentava a estufa quando ouviu batidas na porta. Abriu e encontrou Ramon Frei, um dos que mais haviam zombado no início. Tinha o rosto azulado, os lábios partidos e carregava a esposa envolta em mantas. "Não consigo aquecê-la", disse. "Ela está se indo." José não fez perguntas. Abriu a porta da copa. O calor envolveu-os como um manto invisível. Ramon caiu de joelhos sem perceber. "Ponha-a junto à parede", instruiu Maria. Naquela noite, o quarto escavado abrigou 2 famílias. O fogo ardeu constante, porém pequeno. A pedra fez o resto. Lá fora, o mundo parecia paralisado. Lá dentro, a vida resistia. Os dias seguintes trouxeram mais visitas. Não todos cabiam, mas José e Dom Esteban organizaram turnos. Alguns dormiam ali, outros apenas se aqueciam e retornavam para reforçar suas casas. O orgulho desapareceu por completo. Só restou o frio e a vontade de aprender. Quando a temperatura finalmente subiu, o vale havia mudado para sempre. Pessoas haviam morrido, animais haviam sido perdidos, mas também se havia aprendido uma verdade que não vinha de livros nem de discursos. O frio não respeita tradições, respeita soluções. Aquele inverno decidiu quem sobreviveria ao próximo. E quando a neve começou a derreter, já ninguém ria das casas que nasciam da terra. Agora as olhavam como o que eram:
refúgios. A primavera chegou lentamente ao vale, como se a própria terra precisasse de tempo para acreditar que o gelo partira. Os riachos cresceram com o degelo, a lama cobriu os caminhos e as montanhas. Por fim, soltaram seu hálito gelado. Para quem sobreviveu ao inverno de 1881, nada voltou a ser igual. Não houve celebrações, apenas longos silêncios e olhares que diziam: ainda estamos aqui. José Koback caminhou de casa em casa, ajudando a reparar o que o frio danificara. Substituiu vigas podres, selou novamente muros de pedra, limpou canais de drenagem. Sabia que um quarto escavado não era um milagre, mas um compromisso. A terra dava calor, sim, mas exigia cuidado. Naquele verão, mais famílias começaram a cavar. Dom Esteban liderou o trabalho atrás de sua própria casa, agora com segurança nos movimentos. Seus filhos, curtidos pelo pior inverno de suas vidas, trabalhavam sem queixas. José supervisionava, corrigindo erros antes que se tornassem perigosos. Pode escavar rápido, repetia, ou pode cavar bem. A montanha lembra. A técnica afinou-se com o tempo. Alguns cavaram mais fundo para obter maior estabilidade térmica. Outros reforçaram os muros com pedra mais densa. Alguns decidiram forrar também o teto com lajes, aumentando a massa térmica. O vale converteu-se num lugar distinto, não pela riqueza, mas pela sabedoria compartilhada. O inverno seguinte foi duro, mas já não mortal. As chaminés do vale mostravam um padrão novo: fumaça ligeira, 2 vezes ao dia. As noites eram silenciosas, não por medo, mas por descanso. José envelheceu ali. Durante décadas, sua casa, metade cerro, metade lar, manteve-se firme. Seus filhos cresceram entendendo o ritmo do fogo e da pedra. Seus netos aprenderam a apoiar a palma contra o muro para ler a temperatura, tal como ele aprendera com seu pai. Quando José faleceu em 1913, o vale inteiro compareceu. Não o enterraram longe de sua casa. Ficou perto da encosta que lhe dera refúgio por toda uma vida. Após o enterro, Dom Esteban, já com os cabelos alvos, entrou no quarto escavado, apoiou a mão na parede morna, tal como fizera 30 anos antes, na noite em que sua filha se salvou. Esta pedra salvou mais vidas que qualquer médico, disse em voz baixa. Mateu, o filho mais velho de José, assentiu. Meu pai dizia que a terra sempre cumpre, se você a escuta. O conhecimento não se perdeu. Passou de mão em mão. Os jovens do vale aprenderam a escolher encostas, a respeitar inclinações, a nunca cavar sem reforçar. Aprenderam que nem todo avanço vinha de máquinas ou dinheiro. Alguns vinham da memória. Décadas depois, quando novas casas começaram a levantar-se com materiais modernos, muitas ainda conservavam um quarto escavado nos fundos, não por necessidade, mas por confiança, porque a montanha continuava respirando, igual a sempre. O inverno deixou de ser uma ameaça constante, continuava sendo duro, mas já não ditava quem viveria ou morreria. Tudo começou com um homem que decidiu não lutar contra o clima, mas esconder-se onde o frio não podia entrar. E assim, naquele vale do norte do México, aprenderam uma verdade simples e profunda: quem luta contra a terra, cansa-se. Quem aprende com ela, sobrevive.